Meu caro pastor, muito obrigado pela sua presença. A partir de agora, o senhor tem a palavra, o senhor tem 5 minutos. Muito obrigado. Boa noite, muito estimados vereadores. Boa noite, presidente. É um enorme privilégio poder me dirigir a vossas senhorias. No próximo dia 31 de outubro, a Reforma Luterana ou Reforma Protestante, como preferirem, completará 497 anos. Peço permissão para inicialmente falar sobre o reformador Martinho Lutero. Nascido em Eisleben, Alemanha, 10 de novembro de 1483, Lutero era filho de camponeses católicos alemães. Em 1505, conforme desejo de seu pai, começou a estudar direito. Pouco tempo após iniciar seus estudos de direito, Lutero resolveu tornar-se monge e entrou no mosteiro agostiniano de Erfurt. A sua ordenação foi em 1507. Em seguida, deixou o mosteiro para ensinar filosofia moral na Universidade de Wittenberg. Continuando seus estudos, Lutero obteve o título de doutor em teologia. De 1513 a 1518, ensinou teologia na Universidade de Wittenberg. Nessa época, começou a tornar-se bastante conhecido. Uma questão, porém, continuava a afligi-lo. Se o coração da pessoa é governado pelo pecado, como pode esperar salvação diante de Deus? Perguntava Lutero. Por causa do que havia aprendido, procurou resposta a essa pergunta e paz através de boas obras, incluindo jejuns e autoflagelação. Contudo, o seu sentimento de incapacidade para sentir paz diante de Deus continuou levando-o às portas do desespero. A aflição de Lutero somente cessou quando encontrou na Bíblia que o justo viverá por fé. A única forma de alguém obter o favor de Deus é pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. É através da fé em Jesus que os pecados são perdoados por Deus. E esse entendimento, conhecido como a doutrina da justificação pela fé, tornou-se um dos pilares do pensamento religioso de Lutero. Mas por que o dia 31 de outubro é reconhecido como o dia da Reforma? Para respondermos essa pergunta, é preciso que nos contextualizemos com o que ensinava ou que se ensinava na igreja naqueles dias. A igreja da época costumava dizer que algumas pessoas possuíam mais méritos do que tinham necessidade para serem salvas. Por isso, o mérito extra dessas pessoas poderia ser transferido especialmente através de pagamento, para pessoas cuja salvação era duvidosa. Lutero protestou contra essa prática chamada de indulgência. Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou uma série de críticas que se tornaram conhecidas como 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Segundo Lutero, o verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho, a proclamação do amor de Deus. Lutero faleceu em 1546, mas nos deixou um legado de valor inestimável. E diante de um plenário tão distinto, formado por autoridades que compõem o poder legislativo do nosso município de Limeira, me vem à mente uma palavra de Lutero a respeito da importância das instituições. Lutero usava o termo máscaras de Deus para se referir às ordens instituídas por Deus nesse mundo para preservar o mundo do caos. Assim, de acordo com Lutero, casamento, a família, a economia, o governo são máscaras de Deus que exercem o poder em nome de Deus, pois esta é a sua maneira, a maneira de Deus governar o mundo. Deus instituiu a autoridade neste mundo para a ordem, isto é, para tornar possível a existência de pessoas diferentes e até mesmo de pessoas em oposição mútua. Através do governo, Deus quer proteger a humanidade e a igreja contra a anarquia e o caos. Através do governo, Deus providencia as condições externas necessárias para que todos os homens conheçam o evangelho até o dia do juízo final. Se imperar a anarquia e o caos, a pregação do evangelho ficará prejudicada. Assim sendo, o cristão dá a Deus o que é de Deus, isto é,
uma vida santificada e de obediência. O cristão reconhece que Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. O cristão também dá a César o que é de César. Jesus concordou com a existência e necessidade de autoridades e consentiu que as mesmas existissem. Jesus disse a Pilatos: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. O cristão reconhece que toda autoridade instituída procede de Deus. Por isso, o cristão, enquanto membro da igreja, se engaja em orações públicas pelo governo e lembra aos legisladores que eles se encontram sob Deus e sob a lei e que também precisam prestar contas de sua administração e serão terrivelmente penalizados se sua forma de legislar não cooperar para a diminuição da fome, da ignorância e da injustiça em nosso município, em nosso estado e país. O cristão, como cidadão, pode buscar cargos políticos, fiscaliza seus governantes, paga impostos e exerce o seu direito de voto como formas de manifestar sua convicção de que o governo é servo de Deus. Esta casa está a serviço de Deus e é um dos braços de Deus para ele, então, executar os seus propósitos. Encerro a minha fala agradecendo aos membros dessa casa pela oportunidade de vos falar sobre a importância do dia 31 de outubro de 1517. Depois daquele dia, o mundo jamais foi o mesmo. Aproveito o ensejo para convidá-los a estarem conosco em nossa igreja, na Rua Gustavo Teixeira, número 500, no próximo dia 31 de outubro, sexta-feira, às 20 horas, para uma grande celebração alusiva ao aniversário da Reforma, com participações de corais e bandas. Também no dia 31, acontecerá na Praça da Bíblia, às 19 horas, um evento alusivo também ao dia da Reforma. Muito obrigado e que Deus abençoe essa casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.